Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vou deixar uma passagem aqui, pessoal, do livro de Hebreus, né? É um livro bem interessante porque ele explica, né, a diferença do que foi a lei de Moisés, né, para a lei da graça, né? No momento em que nós estamos. E a palavra diz que Jesus Cristo, né, ele nos livrou do medo da morte. Especificamente, esse livro foi direcionado mais ao povo judeu, né, que estava ainda incrustado, né, com o judaísmo, né. O foco do livro, pessoal, é justamente a obra vicária de Cristo, né, a conclusão daquilo que ele por nós fez, né. Ele fez aquilo que nenhum homem jamais poderia ter feito, não é, que é nos livrar, né, do poder da morte, né, que era retido por conta do pecado, né? E a palavra declara que ele, o nosso Senhor, ele aniquilou a morte, né? Aniquilou o poder do pecado, né? O pecado ainda existe porque nós podemos pecar, né? Os cristãos ainda pecam de maneira acidental, mas pecam. Muitos, assim, pecam também voluntariamente, mas enfim. A palavra diz que nosso Senhor, ele morreu por todos os nossos pecados, né? Então eu creio que pecado ainda existe, né? Nós cometemos pecado quando erramos, quando cometemos falhas, coisas que Deus não se agrada, mas eu creio que o poder do pecado já não nos retém na morte, né? Porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós, né? E a prova disso é que eu vou ler aqui, pessoal, no capítulo 2, no verso 8 e o verso 9, tá certo? Diz assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda que vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, né, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. É bom explicar, pessoal, porque até eu, muitas vezes, quando eu li essa palavra paixão, né, denota, a princípio, né, de cara, que Jesus Cristo, ele amou sofrer, né? Ou seja, foi aquela paixão. Ele estava apaixonado por sofrer. E nada disso é verdade, porque existem várias passagens bíblicas que mostram que o nosso Salvador, né, ele morreu, ele sofreu, e até ele pediu, né, para que aquele sofrimento fosse afastado dele, né? Porque ele mesmo orou para Deus: afasta-te de mim esse cálice. Ele mesmo pediu. Então o Senhor Jesus Cristo, ele temeu a morte. Claro, ele teve medo, mas a diferença é que ele enfrentou, é diferente, ele enfrentou a morte, né? Essa palavra, quando diz assim em hebreu lá, por conta da paixão da morte, é porque ele enfrentou, né? Ele tem mais um sentido de enfrentamento, no sentido de que ele enfrentou por causa do enfrentamento da morte, ou seja, ele enfrentou, ele encarou aquele sofrimento, ele sabia que ia sofrer, mas ele encarou, né? Ele enfrentou aquele sofrimento, né? Ou seja, ele teve coragem de passar por cima daquele sofrimento, de ter sofrido sim, mas de ter passado por cima daquele sofrimento, porque a palavra diz que ele, né, venceu na cruz do Calvário, né? Ele consumou a obra da nossa salvação. E no grego, pessoal, essa palavra paixão, né, que está escrita no livro de Hebreus, ela significa pátema, né? Que tem um significado, é um derivado, né, da palavra pathos, né? Só que tem o sentido de algo enfrentado, né? Ou seja, dificuldade. Ele tem um sentido de dificuldade, de aflição ou dor, né? Então é algo enfrentado, não foi algo que Cristo tinha aquela paixão, aquele prazer de sofrer, não. Ele enfrentou, ele teve coragem. E, né, fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte,
né? Para que... Então vamos dar prosseguimento, pessoal. Diz assim, ó. Vemos, porém, vou repetir. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Que eu expliquei que não é uma palavra no sentido de realmente paixão, de ter aquele prazer de sofrer. Prazer, né? Não, mas Jesus, ele enfrentou, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que ele enfrentou tamanha contradição dos pecadores, né? A palavra diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que ele desprezava a afronta, não é? Ou seja, ele desprezava no sentido de desprezar, né? De deixar de lado, ou seja, focado naquilo que ele tinha que fazer, não é? E aqui diz, ó, para que pela graça de Deus provaste a morte por todos. E aí, pessoal, o que Jesus Cristo ele provou na cruz do Calvário foi a morte eterna, pessoal. Né? Ele provou na cruz do Calvário aquilo que todos nós éramos para ter passado, né? Porque nós, sem Cristo, nós estávamos destinados para a perdição, para a morte eterna. Não é? E a prova disso é que ele, uma parte, né, que ele falou para o Senhor, para Deus, né, ele disse, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que foi uma expressão em aramaico que ele orou, mas que significou o abandono de Deus, né? O aparente abandono de Deus, né? Digamos assim, a separação de Deus. Então, eu creio, pessoal, que o maior sofrimento, até mais do que o físico, talvez seja, não sei dizer ao certo, mas talvez seja, quem sabe, né? O afastamento de Deus, né? Ali foi a morte eterna. Morte eterna significa a separação de Deus, né? Ou seja, a perdição, né? Aquele sentimento de desesperança total. Então imagine tudo aquilo que nós tínhamos que passar. O nosso Senhor passou, sofreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos, né, aceitos por Deus. Tá bom, pessoal? Então aqui é um breve comentário, né? E nós temos que ser por isso totalmente agradecidos a Deus, né? Por intermédio de Jesus Cristo, não é? Que fez tudo por nós, pessoal, que fez tudo por nós. A palavra diz aqui, ó, que no versículo 14 do capítulo 2 diz assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós, né, mortais, somos feitos de carne e de sangue, sofremos na carne, né? Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, né, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não é? Então é isso, pessoal. É o que Cristo fez por nós, né? Ele sofreu a pior dor que um homem poderia ter sofrido, né? Que é a dor eterna, o sofrimento eterno, a morte eterna. Né? Mas para ele aquilo ali foi só uma aparência, porque ele tinha cumprido tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Não é? E por pura obediência, não por prazer de sofrer, mas por pura obediência, né? E que isso venha trazer para nós no nosso dia a dia, gente, consciência, no sentido que muitas vezes nós não temos prazer, né, de obedecer a Deus, né? Muitas vezes os nossos sentimentos não querem, né, obedecer a Deus, as nossas emoções não querem obedecer a Deus, mas temos que fazer, né? Por mera obediência, por saber que aquilo é do agrado de Deus, né? Se Deus nos manda perdoar, se Deus nos manda amar, eu sei que muitas vezes é difícil, pessoal, por conta dos nossos sentimentos, né, que não mudam, não é? Mas temos que fazer, né? Temos que perdoar. Eu creio que o perdão, ele é uma atitude, o perdão, ele é uma decisão, não é algo emocional, porque senão ninguém nunca perdoaria, não é? Ninguém nunca amaria. Então, esse ensinamento, né, que eu acabei de ler aqui no livro de Hebreus, nos traz luz no sentido da palavra obediência, né? Que nós sejamos, dia após dia, sujeitos a obedecer a Deus, né? Nos pequenos e nos grandes detalhes, mesmo que nós não sintamos vontade. Amém? Eu peço que vocês curtam esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, né, para a instrução de alguém, para a exortação, né, para a edificação de alguém, tá bom? Um grande abraço, Deus fique com vocês.